Boa noite, gente. Eu estou muito feliz porque eu estou vendo aqui muita gente que eu não conheço ainda, né? Então, tem muita gente hoje que eu não conheço ainda, então isso alegra muito a gente. Eu queria ler para a gente começar nossa conversa hoje aqui, o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Se você não tem uma Bíblia, é só você fazer um sinalzinho com a mão que nós vamos fazer chegar até você uma Bíblia para você acompanhar com a gente. Também você pode acompanhar aqui na tela, nós vamos projetar o texto. Lucas 19, versículo 28 em diante. Antes da gente ler, enquanto você procura, eu quero que você me responda o seguinte: quem é que sabe, dentro do calendário cristão, que dia é hoje? Domingo de Ramos. É fácil saber, né? Porque a gente acorda de manhã, sai na rua e já vê um monte de gente com uns galinhos na mão, né? Andando pela rua. Eu vi muito isso hoje. Então hoje é o Domingo de Ramos. E o que quer dizer o Domingo de Ramos? O que é o Domingo de Ramos? Quem é que pode dizer para mim? Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, você já pode fazer o link aí na sua mente sobre a série que nós estamos tratando já há 7 domingos, há 6 domingos, esse é o 6º, né? Se não me engano, o 6º domingo. Nós estamos falando sobre o caminho de Jerusalém, o caminho de Jesus até Jerusalém. E versículo 28 do capítulo 19 do Evangelho de Lucas é essa história da chegada de Jesus em Jerusalém. Então nós vamos ler. Acompanha aí na sua Bíblia ou na tela. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão desamarrando? Digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram os seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os seus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virá um dia em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra, porque ela chega até a gente, esse texto, essa história, e nós conhecemos essa tua palavra, nós estamos com ela aqui aberta diante de nós. Nós te pedimos que o mesmo Espírito Santo que iluminou o autor desse texto possa agir também da mesma forma em nós agora, essa noite, para que a gente entenda o que aqui está escrito e o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Você concorda comigo com essa oração? Amém significa assim seja, eu concordo, estamos juntos. Amém é estamos juntos. Então,
Você concorda comigo? Amém? Não faz sentido algum a gente conversar sobre a palavra de Deus se essa palavra, esse texto, essa história que chega para a gente não fizer sentido para a nossa vida hoje. Nosso desafio é esse: trazer, contextualizar essa história para os nossos dias. Nós estamos num período chamado de... Qual é o período que nós estamos dentro do calendário litúrgico? Quaresma. E a gente está dentro dessa quaresma falando sobre o caminho de Jesus. E o que é quaresma? O que é quaresma? Será que nessa altura da nossa série você já sabe me responder bem o que é a quaresma? A quaresma, uma definição simples para você é a seguinte: é um tempo de olhar para nós mesmos e para o Evangelho e perceber a diferença que há nos dois, que há entre os dois. É um tempo da gente olhar para essas histórias que nós estamos há 6 domingos lendo e compartilhando, e olhar também para a nossa própria vida e ver qual é a diferença que há. E a partir daí, então, mudar ou não o nosso caminho. Mudar ou não o caminho para Jerusalém. Seguir ou não a esse Jesus que está indo rumo a Jerusalém. Jesus está na sua própria quaresma. A quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa. É um tempo de preparação para a morte de Jesus. Para um período importante, a data mais importante do calendário cristão. A Páscoa. Jesus também está nessa preparação. O Evangelho de Lucas, esse que nós escolhemos, vai aqui desde Lucas 9:51 até Lucas 19:41, que é esse texto que nós estamos aqui, falando que Jesus está indo em direção a Jerusalém. Aqui no 9:51, Jesus está, pela primeira vez o Evangelho diz assim: olha, Jesus colocou no seu coração a intenção de ir para Jerusalém. E no capítulo 19, então, ele chega a Jerusalém. E é interessante porque nesses dois textos aqui há coisas em comum. O que é que tem em comum? O mosquitinho? Não, né? Ele envia 2 discípulos à frente. Olha que interessante. Lá, não sei se você lembra da nossa primeira mensagem, ou se você estava aqui na nossa primeira mensagem que o Clinton trouxe aqui para a gente. Onde Jesus então envia 2 discípulos a uma aldeia dos gentios, e esses discípulos chegam lá, só que essa aldeia não recebe Jesus, expulsa Jesus. Inclusive os discípulos chegam para Jesus e falam assim: ó, Jesus, você quer que a gente mande cair fogo do céu aqui para destruir com todo mundo? E aí Jesus fala: não, vocês não estão entendendo qual é a mensagem que eu vim trazer. É interessante que em Lucas 9, Jesus é expulso. No entanto, lá no final da sua jornada, em Lucas 19, Jesus entra em Jerusalém e é acolhido por uma grande multidão, pelo menos no seu início. E é interessante, por quê? Porque a gente pode fazer aqui um link com a mensagem do domingo anterior, quando nós falamos sobre o filho pródigo. E nós vimos que os 2 filhos estão perdidos. Tanto aquele que está longe de casa, quanto aquele que ficou dentro de casa. Tanto aquele que expulsou o pai de sua vida, quanto aquele que a princípio acolheu o pai na sua vida. E nós vimos que nós que estamos aqui hoje, que já somos da igreja há algum tempo, nós podemos nos identificar com esse filho mais velho, que fica em casa, que a princípio acolhe o pai, mas que do mesmo jeito pode estar perdido, mesmo estando perto do pai. Aqui também nós vemos 2 situações parecidas. Num primeiro momento, Jesus é expulso dessa cidade gentia, eles não eram judeus e claramente não gostavam de Jesus porque ele era um judeu e queria ir para Jerusalém. Então eles expulsaram Jesus. Ele é o filho mais novo que sai de casa. No entanto, nós temos também aqueles que acolhem a multidão, que está certinho, está louvando ao Senhor, está ali, mas nós podemos perceber que essa mesma multidão pode estar também perdida, tanto quanto o filho mais velho. Nós podemos nos identificar então com essa multidão que está em Jerusalém, recebendo a Jesus, com os galhos nas mãos, tirando seus mantos, colocando sobre o animal e colocando na estrada para então o animal passar por cima. Nós somos esse povo. Nós somos esse povo que está a princípio
acolhendo Jesus. Então, se nós podemos nos identificar com esse povo, eu queria propor duas perguntas para a gente hoje. A primeira pergunta é: que característica dessa multidão nós podemos encontrar também em nós? O que essa gente tem que nós também temos? Há aqui uma diferença de tempo muito grande, mais de 2000 anos. Há uma diferença geográfica muito grande, do outro lado do planeta. Uma diferença de cultura também enorme, mas são humanos. E eles têm características que nós também temos. E nós podemos aprender. E a segunda pergunta que eu queria propor para a gente hoje é: como é que Jesus lida com pessoas com essas características? Como é que Jesus lidou quando ele entrou ali em Jerusalém e se deparou com aquela multidão? E como é que ele lida comigo e com você hoje? A partir dessas duas perguntas, então, nós vamos caminhar. Estão comigo? Estamos juntos? Então vamos continuar. A primeira característica que eu consigo enxergar, e eu quero apenas colocar duas características aqui, e a primeira delas é a frustração. Eu diria que essa multidão é uma multidão frustrada. Por que eu estou dizendo que ela é uma multidão frustrada? Vamos entender um pouquinho da história do povo judeu. Existia um homem, um líder, chamado Simão Macabeu. Macabeus, se você não ouviu falar, é comum esse nome, com certeza você já ouviu em algum momento da sua vida, porque é um livro apócrifo, ou seja, é um livro que está na Bíblia católica e não está na Bíblia protestante. Então essa história que nós vamos contar aqui sobre Simão Macabeu está nesse livro que a Bíblia católica tem. Então eu quero trazer só para a gente saber da história. Que período é esse, o período dos Macabeus? É o período entre o Antigo e o Novo Testamento, o chamado período interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento. O que aconteceu antes de começar, então, os Evangelhos? O que aconteceu antes de Jesus surgir na história? Esse Simão era da família dos Macabeus, e ele era um grande líder do povo. Ele foi responsável por devolver a independência a Israel, devolver a independência à cidade de Jerusalém, que estava sitiada por uma fortaleza seleucida. De alguma forma, aquele povo estava sendo oprimido, Jerusalém estava tomado pelos seleucidas. Então Simão chegou e tomou aquela cidade novamente das mãos dos seleucidas e o devolveu ao povo judeu. E é interessante que eu queria trazer aqui um trechinho dos Macabeus. Olha só, do livro dos Macabeus. Olha, vê se você consegue identificar alguma coisa semelhante com o texto que nós lemos. Finalmente, entraram em Jerusalém, entre aclamações e palmas, ao som de cítaras, símbolos e harpas, e entoando hinos e cânticos, porque um grande inimigo havia sido esmagado e expelido fora de Israel. Simão estabeleceu que se comemorasse cada ano esta data com alegria. Veja que Simão estabeleceu essa data, essa vitória de Jerusalém, como uma data a ser comemorada todo ano. Isso estava na mente, no coração do povo judeu. Essa entrada de Simão em Jerusalém, com muitas festas, montado num cavalo de guerra, porque ele afinal era um guerreiro, libertou o povo dos seleucidas. Ele entrou ali com toda a pompa. E o povo clamando, clamando. Então a gente pode perceber que no coração desse povo, que eu estou falando que é um povo frustrado, tem uma expectativa. Sempre que a gente é frustrado com alguma coisa é porque a nossa expectativa não foi atendida. Qual era a expectativa desse povo que não foi atendida? O povo tem uma expectativa. Qual é? De um líder político que livrasse o povo, não agora do Império Romano. Essa história de Jesus entrando em Jerusalém num jumentinho acontece 200 anos depois de Simão. Agora é o Império Romano que está subjugando o povo. E a expectativa desse povo judeu agora era que surgisse um novo Simão, que pudesse libertar o povo mais uma vez,
e que agora entrasse em Jerusalém montado num grande cavalo de guerra, vestido com armaduras, e começasse uma grande revolução do povo e finalmente expulsasse os romanos de Jerusalém. Essa era a expectativa do povo. Tanto era assim que eles gritaram. Em Lucas a gente não vê essa expressão, mas nos outros evangelhos a gente encontra Hosana, a gente até cantou hoje. O que significa essa palavra Hosana? Hosana significa salva-nos, salva-nos agora, Senhor. Vem nos salvar. Hoje a gente canta isso, vem nos salvar, a gente dá todo um sentido espiritual a essa palavra salvar. Mas o que aquele povo está colocando ali naquele momento é uma coisa bem real e prática. Ele está falando: Senhor Jesus, vem nos salvar desse império romano. Vem nos tirar desse jugo difícil de estar aqui sob o império romano. Vem assim como Simão, montado num cavalo. Vem com guerra, vem com força, vem com grande poder. É isso que o povo está falando para Jesus. Essa é a esperança, essa é a expectativa do povo. No entanto, mas, todavia, o que acontece? Veja o que acontece. É isso que acontece com o povo. Está esperando um grande cavaleiro, vem um jumentinho, vem um burrinho. É uma grande sátira que Jesus está fazendo aqui. Ele está, de uma forma quase bem humorada, fazendo aqui uma crítica a esse povo. Está lidando com essa expectativa desse povo. Veja só que interessante o que diz sobre esse jumentinho. Versículo 30, você pode ler comigo ali o versículo 30? Encontrarão um jumentinho amarrado, no qual... Olha que interessante, ele coloca uma característica nesse jumentinho. Não somente é um jumentinho, como é um jumentinho novo. É filho de uma jumenta, de um burro. É um jumentinho, filho de cavalo é pônei. Filho de jumenta é o quê? Nada, né? Jumentinho. É um animal insignificante. No entanto, ele diz assim: no qual ninguém jamais montou. E aqui, gente, olha que interessante a relação que a gente pode fazer. Quando Jesus nasce, ele nasce a partir de um nascimento virginal. Isso quer dizer que ninguém jamais, nenhum homem jamais, nasceu como ele. Ninguém nasceu de uma mulher virgem. Jamais. E é interessante também que na sua morte, quando Jesus vai ser enterrado, vai dizer que ele é enterrado num túmulo novo. Um túmulo que jamais ninguém tinha sido enterrado. Ou seja, isso significa que ninguém jamais morreu como Jesus. Ninguém jamais morreu como Jesus. Nenhum homem teve a sua morte com tamanho significado do que Jesus Cristo. E agora, quando ele entra em Jerusalém, ele tem uma coisa também que é inédita, que é o burrinho. É um burrinho não domesticado. Ninguém nunca montou nesse burrinho para domesticar ele. Ele é selvagem ainda. Ninguém conseguiu ainda domar esse burrinho. Isso é interessante para a gente, porque isso mostra que ninguém jamais reinou como Jesus. Se é verdade que o nascimento virginal diz que ninguém jamais nasceu como ele, que o sepulcro novo significa que ninguém jamais morreu como ele, quando ele sobe num jumentinho não domesticado, isso quer dizer que ninguém jamais reinou como ele. Simão, quando ele entra como um grande rei, mas ele entra em cavalos de guerra. Jesus, quando entra em Jerusalém, ele entra num jumentinho. Ele é rei, mas ele é rei de uma forma diferente. Ele é rei não de cavalos de guerra, mas de jumentinho. Pensa comigo, um jumentinho, selvagem ainda, com um monte de gente gritando ao redor dele. Você imagina qual cena? Você acha que se eu e você tivesse montado nesse jumentinho, você acha que ele estaria calminho ali no meio carregando Jesus ali no meio daquela multidão? Claro que não.
ele ia ou empacar ou sair correndo, dar uma carreira, que nem o Clinton levou uma vez, subiu no cavalo, o cavalo saiu e ele em cima do cavalo, levou uma carreira do cavalo. E Jesus ia levar uma carreira do jumentinho ou ia empacar. No entanto, ninguém reina como Jesus. Jesus reina sobre toda a criação. E tudo que está sob o seu jugo está em paz. Está tranquilo. Mesmo um jumentinho não domesticado, selvagem, no meio de uma grande multidão, está em paz, está fazendo a sua função. Está levando Jesus para onde ele quer ir. Tudo que está embaixo do jugo desse rei está em paz. E é isso que Jesus vai dizer mais à frente, quando ele chora, versículo 42, ele vai dizer assim: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz, o quê? A paz. Mas agora isso está oculto dos seus olhos. Vê que coisa interessante isso. Esse rei que vem montado num jumentinho, ele vem não por guerra, mas ele vem por paz. E aqui a gente pode fazer um contraste, porque o que o povo estava esperando era alguém que livrasse ele do jugo dos romanos. E você, com certeza na sua escola, você ouviu falar sobre uma expressão chamada Pax Romana. Já ouviu falar sobre isso? Pax Romana. A Pax Romana foi um período da história do Império Romano, onde realmente o reino ficou todo em paz. Mas que paz era essa? Era a paz imposta por força opressora do Império Romano. Ninguém ousava se levantar, porque sabia que se alguém ousasse se levantar contra o Império Romano, ele ia ser oprimido e iria ser castigado com toda a força de um grande império. Era uma paz imposta pela força, era uma paz de fora para dentro, era uma paz por medo. No entanto, a paz de Cristo é diferente da Pax Romana. A paz de Cristo, ela nasce primeiro dentro de nós, depois ela se manifesta no exterior. Ela não depende das circunstâncias que estão ao nosso redor para a gente ter paz. Não depende da imagem de Deus que fazemos ou da expectativa que nós temos com relação à chegada dele na nossa vida. Mas ela nasce dentro de nós. O que Jesus está preocupado aqui é com a paz que está dentro de nós, e não a paz exterior. Há aqui uma diferença entre a Pax Romana imposta e a paz que Cristo está oferecendo para esse povo. Eu quero contar uma história para vocês, uma história sobre essa imagem aqui, ó. Reconhece alguém aí, não? Pelo nome vocês reconhecem, né? Aquela cabeça amarela ali, ó, tá vendo? Tá conseguindo enxergar? Ali, ó, tá escrito ali Clinton. Então, aquele ali é o Clinton, certo? O meu pai, Heber, Márcia, minha mãe, a Cláudia tá aqui, vocês conhecem também, e a minha avó, Dona Celina, ali, ó. Essa é uma foto lá da África. Meu pai foi missionário lá na África. Entre os refugiados da guerra de Moçambique. Então ele fez um trabalho ali com esses, vamos dizer assim, os fugitivos da guerra de Moçambique, os portugueses que moravam ali na África. E estava no meio ali da tomada do poder pelos negros. Você sabe que existia o apartheid, que não podia conviver. Então meu pai estava numa cidade dos brancos, trabalhando com os portugueses refugiados dessa guerra. Um desses portugueses chegou num domingo de manhã, meu pai estava saindo para o culto na igreja. Um desses portugueses chegou poucos minutos antes, o Clinton sempre muito calminho, então estava ali se arrumando para a igreja, aquela confusão de sair de casa para chegar logo na igreja e tal, e chega esse cara na casa do meu pai, a gente não sabe se é um desses que estão aí, e diz: pastor, eu preciso de uma imagem de Deus. Me dá uma imagem de Deus. Rápido, eu estou desesperado, eu preciso de uma imagem de Deus. Me dá uma imagem de Deus. Então meu pai,
mas por que você precisa de uma imagem de Deus? Então ele imaginou que era uma imagem do Cristo, um crucifixo que ele queria. Eu preciso me confessar, me dá uma imagem de Deus. Ele queria um crucifixo para ele poder se confessar. Então meu pai, saindo para a igreja, disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu quero conversar com você, quero te ouvir, mas antes, vamos lá na igreja, a gente vai ter o culto agora e depois a gente volta aqui para casa, a gente almoça junto e eu quero te ouvir. Assim aconteceu, ele foi, voltou. Então aquele homem foi falar com meu pai o que tinha acontecido. E ele estava com uma crise enorme, porque os negros estavam começando a tomar ali a cidade, e ele estava andando pela cidade de noite, quando entrou numa rua, encontrou um grupo de negros, e os negros estavam jogando bola. Só que a bola que eles estavam chutando era a cabeça de um outro português. Era um grupo altamente perigoso. E ele então ficou com medo, ambiente de guerra, era matar ou morrer. O que ele fez? Tirou uma arma, atirou, alguns caíram, e ele estava então, semanas depois disso ter acontecido, em prantos, querendo se confessar o que tinha acontecido. Eu preciso de uma imagem de Deus. Qual era a expectativa daquele homem? Qual era a imagem de Deus que aquele homem tinha? A gente não sabe. Mas meu pai então conversou com ele, e no final da conversa ele fez uma oração, e quando ele estava saindo da casa do meu pai, ele disse: eu estou indo em paz. Não quero aqui entrar no mérito da questão da guerra, do que aconteceu, do certo ou do errado, mas do que acontece no coração de alguém que de repente tem uma expectativa, mas essa expectativa foi frustrada de alguma forma, e agora ele tem, e o que Jesus oferece para ele é apenas uma paz interior. A guerra continuou, nada mudou exteriormente, não imediatamente, mas ele já sai dali depois de uma oração e depois de entregar sua vida a Cristo em paz. Dias depois ele pega um folheto que meu pai também deu, sozinho na sua casa com sua esposa, e entrega sua vida a Jesus, ajoelhados na cama os dois, e foram muito ativos na igreja lá na África. Mas essa é uma história que mostra para a gente como é que Jesus lida com as pessoas que são frustradas de alguma forma, que a imagem que elas fazem de Deus não é atendida por esse Deus. Deus aparece não num cavalo de guerra, mas aparece então com um jumentinho trazendo a paz. A segunda característica que eu queria colocar para a gente aqui, desse povo, é que é um povo inconstante, é a inconstância. Por que eu estou dizendo isso? Veja só comigo, perceba comigo, que há duas paisagens de Jerusalém no nosso texto. Duas paisagens de Jerusalém. A primeira vista está lá no versículo 34. O que acontece ali no versículo 34? Acontece o seguinte: quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras ficava perto de Jerusalém. Então ele está na descida do Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras, desse lugar onde Jesus está, ele tem uma vista de Jerusalém, a vista sudoeste da cidade. Ele tem uma vista parcial do que acontece na cidade. O templo, se você tem na sua mente uma fotografia de Jerusalém, mesmo nos dias de hoje, a gente vê que tem aquela abóbada dourada, né, que é o que sobrou de um templo, que nem é esse templo de agora. Mas daquele tempo a gente já pode imaginar que, olhando para a cidade, a gente poderia ver um grande templo. Só que dessa vista, da primeira, a gente não consegue ver. A gente só vê parte da cidade. No entanto, no versículo 41, quando ele se aproxima ainda mais, Lucas vai dizer que ele viu a cidade. Ele viu a cidade completa. E quando ele vê a cidade completa, ele vê ali o símbolo da religiosidade judaica, que é o templo. Ele vê toda a cidade de Jerusalém. E o que acontece quando ele vê parcialmente e depois quando ele vê completamente? Quando ele vê parcialmente,
diz o texto que o povo começa a cercar Jesus, de alguma forma, louvando, adorando, gritando hosana, gritando paz no céu, gritando salva-nos, Senhor, e estendendo ali galhos, roupas ali para ele passar por cima como um grande rei. No entanto, no segundo momento, quando Jesus vê a cidade completa, Jesus faz uma profecia, ele enxerga Jerusalém lá na frente, e agora não é o povo de Jerusalém que cerca Jesus, mas são os inimigos de Jerusalém que cercam o povo de Jerusalém. Jesus está dizendo: olha, vocês serão cercados, Jerusalém será sitiada, Jerusalém será atacada e vocês vão perder. Veja só que diferença de Simão, né? Da mensagem de Simão Macabeu lá do início. Jesus vai dizer assim: olha, vocês vão sofrer brevemente. E por que isso acontece? Por que ele vai dizer isso? Porque você não reconheceu o tempo que Deus a visitaria. Porque não reconheceram, é uma grande contradição aqui no texto, um paradoxo, não uma contradição. Porque o povo está dizendo hosana, proclamando Jesus como um rei, mas Jesus chora e diz: olha, vocês não reconheceram a visitação de Deus. Porque é um povo frustrado, estavam esperando um outro tipo de rei. Mas agora, veja que interessante como é que o povo não reconhece. De uma mesma multidão, numa mesma semana, há 2 gritos. 2 vezes essa multidão grita. O primeiro grito do domingo de Ramos, grita hosana. Depois, na sexta-feira, eles vão gritar crucificam. O texto do Mauro hoje no boletim fala sobre isso. Depois você lê com calma. Uma mesma multidão, 2 gritos. Que inconstância desse povo. Que inconstância. Quantas vezes eu e você somos iguais a esse povo? Gente inconstante, eu sou, você também é, eu tenho certeza. Muitas vezes nos propomos a fazer determinadas coisas, a seguir, fazemos os nossos votos a nós mesmos, a Deus, e não conseguimos levar adiante. Somos inconstantes, muitas vezes. Nunca mais eu vou errar dessa maneira. No dia seguinte, a gente erra. No dia seguinte a gente erra. Muitas vezes a gente grita hosana, vem Senhor, salva, e a gente quebranta o nosso coração, mas logo depois nós crucificamos esse mesmo Cristo que pedimos para nos salvar, abandonamos, colocamos outras coisas no seu lugar, tiramos a nossa prioridade, mudamos de ideia, somos inconstantes. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Essa questão de mudar de ideia é perigosa. Até que ponto mudar de ideia é bom e até que ponto mudar de ideia é ruim? Quando mudar de ideia é ruim e quando mudar de ideia é bom? Muitas vezes mudar de ideia é bom. Quando a gente está errado, mudar de ideia é ótimo. Mas quando a gente está no caminho certo, nunca devemos mudar de ideia. É isso que o C.S. Lewis diz para a gente. Olha só. Vamos para a citação. Quando erramos uma soma desde o início, sabemos que quanto antes admitirmos o engano e voltarmos ao começo, tanto antes chegaremos à resposta correta. Penso que se examinarmos o estado atual do mundo, é bastante óbvio que a humanidade cometeu algum grande erro. Tomamos um caminho errado. Se assim for, devemos dar meia volta. Voltar atrás é o caminho mais rápido para frente. Quando nós estamos errados, mudar de ideia não é inconstância. Inconstância é quando nós nos propomos no nosso coração algo certo, algo que Deus quer, mas nós não conseguimos seguir adiante. Como é que Jesus age com relação a essas pessoas? Vamos voltar lá para as nossas 2 vistas? O que acontece? Outra coisa que acontece numa e depois na outra. Vamos lá. Na primeira vista, quando Jesus avista parcialmente a cidade, ele é ovacionado. Todo mundo grita.
a Jesus, em louvor a Jesus. Logo em seguida, na segunda vista que Jesus tem da cidade completa, Jesus então chora. Acontece aqui duas coisas com muita intensidade. Primeiro, o louvor do povo. Eles gritam com muita intensidade. A segunda, Jesus chora. E Jesus chora aqui com muita intensidade. Aparece duas vezes Jesus chorando nos evangelhos. Vamos ver. Jesus chora duas vezes. A primeira, lá em João, vai dizer quando Lázaro morre, Jesus então chora. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como o amavam. Jesus chora nesse episódio aqui por uma morte física, que logo depois ele iria ressuscitar Lázaro. Era uma morte física reversível. No entanto, na segunda vez que Jesus chora, aqui nessa passagem que nós estamos vendo, quando ele avista a cidade completa, Jesus chora por uma morte espiritual e eterna. Há duas palavrinhas aqui no grego para chorar. A primeira é essa primeira quando ele morre, quando Lázaro morre. É um choro contido, um choro de derramar lágrimas, um choro de uma tristeza profunda. A segunda palavrinha é a palavrinha prantear. É uma coisa com mais intensidade, é uma coisa alta, é um choro compulsivo. Esse é o segundo choro de Jesus, quando ele avista a cidade. Por que será que quando alguém morre, um grande amigo de Jesus, ele apenas derrama algumas lágrimas? Mas quando ele avista a cidade que está ovacionando ele, louvando ele, ele pranteia com muito mais intensidade. Por que será? Porque o que acontece com Lázaro, ele pode resolver, ele sabe que ele vai ressuscitar, é uma morte física irreversível. No entanto, quando aquela cidade toda que ele veio para salvar, o nega, o não reconhece a visita de Deus, quando é um povo inconstante, que ele sabe que agora está gritando Hosana, mas na sexta-feira vão gritar crucificam, ele então chora, porque significa e é sinal de uma morte espiritual. E uma das mensagens que nós vimos aqui é sobre o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão, e eu não quero entrar aqui de maneira nenhuma no mérito dessa questão, mas o que o Clinton trouxe para a gente é isso. Há certas coisas que são irreversíveis. A morte espiritual é irreversível. É por isso que Jesus está chorando em alta voz. O que nós devemos fazer quando nos deparamos com tamanho amor, com tamanho acolhimento que Jesus tem para a gente, é parar com essa inconstância, ou pelo menos tentar de alguma forma, assim como foi Policarpo. Eu não sei se você conhece essa história desse Marte cristão. Policarpo era um senhor de 84 anos, e ele foi então naquela perseguição ali do Império Romano, foi capturado. Então o procônsul disse: olha, negue a sua fé, negue, eu vou te liberar. Não, de maneira nenhuma, há 84 anos eu sirvo ao meu Senhor, não vai ser agora que eu vou abrir mão. De maneira nenhuma ele foi inconstante, e aí o procônsul retomou e disse: eu tenho feras, eu vou entregar você a elas, se você não mudar de ideia. Policarpo respondeu: chama então as feras, pode trazer, não mudaremos de opinião para ir do melhor para o pior, enquanto é belo passar do mal para a justiça. Devemos sim mudar de opinião quando o nosso caminho é mau, mudar para a justiça, mas quando é mudar do melhor para o pior, não devemos ser de forma nenhuma inconstantes. Eu quero concluir a nossa mensagem da seguinte forma: o que Jesus faz, ou como é que ele aparece, como é que ele lida com as pessoas que são frustradas e instáveis, como eu e como você. É interessante que durante os evangelhos, principalmente no evangelho de Marcos, existe uma coisa que os teólogos chamam de o segredo messiânico. Não sei se você já se perguntou algumas passagens na Bíblia onde Jesus vai, cura um cego, e ele diz para o cego assim: olha, não conta para ninguém, guarda para você isso aí.
Depois ele tem uns demônios que começam a gritar: olha, você é o rei, você é o Messias. Então Jesus vai lá e diz: ô demônio, cala a boca, não fala para ninguém isso não, sai daí. Depois os seus discípulos também, ele manda que os discípulos não digam para ninguém. Quando Pedro vai lá e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele fala: opa, tá certo, é isso mesmo, eu sou, mas não vamos espalhar por enquanto. No entanto, aqui, nesse texto aqui, é justamente o contrário. Chegou o momento onde Jesus vai, de uma vez por todas, se revelar como o grande Messias de Israel. É aqui que Jesus vai, então, se assumir como Messias. Jesus, ele entra num jumentinho com toda a humildade, mas a gente não pode confundir a humildade com modéstia. Jesus sabe muito bem quem ele é, e ele se assume de fato: eu sou de fato rei. Com humildade, mais um rei. Há algumas provas aqui disso que eu estou falando. Ele se autodenomina Senhor. Quando ele manda os seus discípulos pegarem lá o jumentinho, ele diz: olha, o Senhor precisa dele. Essa palavra Senhor é muito importante nos evangelhos. Kyrios tem um peso tão grande que o rapaz, dono do jumentinho, quando os discípulos disseram: olha, o Kyrios precisa dele, pode levar, pode levar. O Senhor precisa dele. Alguém muito importante, era o Kyrios César, o grande César, o imperador, era chamado de Kyrios. Jesus é o Kyrios, o Senhor. Ele mesmo diz: olha, diga ao dono do jumentinho que o Kyrios precisa dele. Depois ele também se identifica com a profecia lá de Zacarias, que vai dizer que o rei vem a você justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Ele se identifica com a profecia lá do Antigo Testamento, que dizia que o Messias iria entrar em Jerusalém com um jumentinho. E por último, ele aceita o título de rei. Quando o povo está aclamando ele: ó, vem, salva-nos, ó rei, vem nos salvar, Hosana, salva-nos Senhor, salva-nos Kyrios. Ele aceita isso, tanto que os religiosos, os fariseus vão dizer: Jesus, pede para eles pararem de falar isso aí, ó. Ele fala: olha, não vou não, porque isso é tão verdade que se eles pararem de falar, até as pedras vão falar, porque isso é uma verdade que agora, mais do que nunca, precisa ser dita. Antes eu tinha dito para ninguém dizer, mas agora eu vou me revelar. E se as pessoas que estão aqui, que viram os meus milagres, não começarem a dizer que eu de fato sou o rei, as pedras vão fazer. Aconteceu alguma coisa aí? Jesus se assume como o grande Messias. E aqui, eu queria colocar para vocês uma coisa chamada, que a gente chamou na teologia de o trinômio de Lewis, ou o trilema de Lewis, de C.S. Lewis. C.S. Lewis é o autor das Crônicas de Nárnia. Jesus chega e nesse ponto ele disse, com todas as letras, publicamente: eu sou Deus, eu sou o Rei, eu sou Messias, filho de Davi, o Filho de Deus. E o Lewis vai dizer o seguinte: nós temos então duas alternativas. Quais são as alternativas? Isso é mentira ou isso é verdade? Se isso for mentira, se Jesus estiver contando uma mentira, temos também duas opções. Ou ele está dizendo isso conscientemente, ele sabe que é uma mentira, mas ele está dizendo, ou ele está fazendo isso inconscientemente. Ele de fato pensa que ele é Deus, mas isso é uma mentira, ele não é Deus. Se é consciente, então Jesus é um grande farsante e mentiroso. Ele é um rei, mas ele é farsante e mentiroso. Ele não pode estar dizendo a verdade. Ele é um mau caráter. Se é inconsciente, ele é um iludido, um lunático. Ele é um maluco. Porque imagina você agora chegar e falar para todo mundo que é Deus. Eu sou Deus, é o Henrique Cristo, né? Eu sou Jesus, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus. O que a gente vai pensar? Ele é maluco. Ou
é um farsante. Não há outra alternativa. Aliás, há mais uma. É o trilema de Lewis. Qual é? Se isso for verdade, então ele de fato é Deus. Ele de fato é rei. O que Jesus está fazendo com a gente, com esse povo aqui, comigo e com você hoje, é colocando isso na nossa frente. Pode dar mais um toque aí para mim? Isso. Ele está colocando 3 opções na nossa frente, para mim e para você. A opção é, ou eu sou um farsante, ou eu sou um maluco. E se eu sou um farsante ou maluco, eu mereço morrer. Agora, se eu sou Deus, então você precisa ser meu servo. Então alguma coisa precisa mudar na sua vida. Alguma coisa precisa ser diferente. Veja o que Lewis vai dizer sobre esse trilema. Um homem que foi simplesmente um homem e disse coisas que Jesus disse, não seria um grande professor de moral. Seria um lunático do nível de um homem que diz que é um ovo frito. Ou seria o diabo em pessoa. Você precisa escolher. Ou esse homem foi e é o Filho de Deus, ou foi um louco, ou coisa pior. Você poderá recluí-lo num hospício por achá-lo maluco, cuspir nele e matá-lo por considerá-lo um demônio. Ou, você pode ler comigo? Cair a seus pés e chamar-lhe Senhor e Deus. A pergunta que fica no final é a seguinte: o que nós vamos entregar a Jesus? O que nós vamos entregar a Jesus? Uma coroa de ouro ou uma coroa de espinhos? Nós vamos ver esse rei entrando num jumentinho, trazendo para mim e para você uma paz interior, e vamos chamá-lo de mentiroso ou de maluco, e vamos por isso dar-lhe uma coroa de espinho, crucificá-lo, gritar crucifica-o na sexta-feira? Ou nós vamos reconhecer que ele de fato é o nosso rei e por isso vamos nos render a seus pés? A mensagem do domingo de Ramos é essa: Jesus Cristo é o nosso rei. Um rei um pouco diferente. Um rei que não vem montado num cavalo de poder, mas num burrinho com toda a fraqueza para se entregar não para a vitória, mas para uma aparente derrota na cruz. Derrota aos olhos humanos, mas uma grande vitória no reino dos céus. Nós vamos dizer que Ele é nosso Senhor e Rei, ou vamos dizer que Ele merece a morte? Essa é a pergunta que fica para mim e para você hoje. Vamos orar, depois eu queria passar um vídeo aqui para a gente terminar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor permanece fiel, mesmo com as nossas frustrações, as nossas inconstâncias, mesmo quando a gente tem uma imagem do Senhor equivocada, espera que o Senhor faça determinadas coisas na nossa vida, e o Senhor faz outras, e nós ficamos muitas vezes frustrados com a atuação, com a maneira que o Senhor aparece na nossa vida. Mas nós, ao mesmo tempo, queremos te agradecer, porque o Senhor nos surpreende dentro da nossa frustração e vem nos trazer uma paz que excede todo o entendimento, que a gente não consegue entender como que nós podemos ter paz, muitas vezes, em situações tão difíceis, tão frustrantes. Mas nós temos essa paz, a paz de Cristo. Nós queremos te agradecer por isso. Queremos te pedir perdão por tantas vezes que fomos instáveis, mudamos de opinião, abandonamos o caminho de Jerusalém, fomos para outra direção, não pegamos a nossa cruz e te seguimos. Nós queremos te pedir perdão. Nós não ficamos felizes porque sabemos que o Senhor chora por nós. Nós também choramos o nosso próprio erro. Nós te agradecemos por esse amor que se importa conosco. Nós queremos dizer que o Senhor é o nosso Rei. E por isso nós queremos te servir como servos, os servos que servem ao seu Rei. Vem, Senhor, como a gente disse aqui, reinar hoje, aqui em mim, não apenas de palavras, reina hoje, Senhor, na nossa vida. No nome de Jesus Cristo. Amém.
Bible says, my king is the king of the Jews. He's a king of Israel. He's a king of righteousness. He's a king of the ages. He's a king of heaven. He's a king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him to you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You see, you can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill